o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Com este versículo eu quero saudar todos com a paz do Senhor. E, irmãos, meu nome é Luan, sou de Salvador, Bahia, moro aqui em Salvador, Bahia. O Senhor me trouxe para Salvador, Bahia para uma obra, sou obreiro. O Senhor me chamou, sou diácono da casa do Senhor e estou aqui fazendo a obra de Deus. E quero dizer para os irmãos que Deus, Ele falou comigo na madrugada do dia 16, do dia 17, e eu estava orando, falando com Deus, e eu orava ao Senhor a respeito de Lázaro, da situação que muitas pessoas estão sem entender o porquê dessa situação de Lázaro. Mas eu quero dizer para os irmãos que esta situação que está acontecendo é espiritual. Eu quero dizer para os irmãos que isso é espiritual. Que o problema de Lázaro é que Lázaro ele não está sozinho. O problema de Lázaro é que ele está acompanhado de um demônio, um espírito maligno que está ali do seu lado, lhe protegendo, cuidando dele. Por que, varão, você fala isso? Porque Deus mostrou para mim. E já vou falar para os irmãos, estou aqui dizendo para os irmãos a situação, que é uma situação espiritual. E eu quero dizer para os irmãos que os irmãos têm que estar em constante oração, estar buscando ao Senhor, buscando a face de Deus, Então, lá em Isaías, no capítulo 55, 6, o Senhor vai nos dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então, enquanto nós tiver tempo de buscar a Deus, a gente tem que buscar a Deus, a gente tem que buscar a face do Senhor, não podemos deixar de buscar ao Senhor. Então, também quero dizer para os irmãos que essa situação do mundo, isso é por conta do pecado. O pecado tem dominado muita gente, porque o povo não quer se arrepender, o povo não quer se voltar para Deus, o povo não quer se voltar para o Senhor. E tudo isso, Deus permite certas situações acontecer na terra para que o povo perceba e acredite que o mundo espiritual ele é real e ele acontece. Muitos talvez não acreditem, já outros acreditam, porque Deus deu um livre-arbítrio para todos, mas só que só existe um Deus, e é o Deus do céu, é o Deus vivo, o Deus de Israel. E o Senhor, Ele cuida do seu povo, dá oportunidade para as pessoas. Mas o problema do ser humano é que tem um coração duro e não quer se arrepender do pecado, não quer se arrepender do erro. Mas Deus continua dando oportunidades para muitos, para que eles venham se arrepender. Então, irmãos, eu quero dizer que a situação de Lázaro é uma situação espiritual. Ele está acompanhado ali de demônios, Porque eu digo para os irmãos, muitos não compreendem, mas eu aconselho você a ler a Bíblia e você vai ver o que a Bíblia fala do reino espiritual e principalmente do reino de Deus. Então, ali, se a gente for olhar em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, vai nos falar a respeito de Satanás, E vai nos dizer o seguinte: e não é maravilha, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, isso quer dizer que Satanás, ele tem o poder de se transformar em qualquer pessoa. Tanto ele se transforma quando ele move objetos, Se ele olhar para qualquer coisa, ele quiser mexer, jogar, lançar sem tocar em nada, acontece, Como muitas pessoas assistem filmes de terror, que são filmes de maldição, Porque todas as pessoas que assistem filmes de terror se torna maldição para a vida daquela pessoa que assiste, porque ao mesmo tempo que a pessoa está assistindo um filme de terror, ela está dizendo para Satanás: entre na minha casa, porque a porta está aberta. Ou seja, quando há uma invocação satânica, quando há símbolos satânicos em filmes de terror, isso quer dizer que se abre um portal espiritual, um portal satânico dentro da casa da pessoa, e os demônios começam a entrar e se alojar na sua casa.
Então, às vezes, de madrugada, vê objetos mexerem, objetos caírem dentro da sua casa. Então, esteja sabendo você que você abriu a porta da sua casa para demônios entrarem na sua casa. Então, eu estou falando aqui para os irmãos entender mais ou menos o que está acontecendo com Lázaro. E o que está acontecendo com Lázaro é essa parte espiritual. É uma parte demoníaca, satânica, né? Uma amizade que ele já construiu ali com o demônio para que desse também poder a ele. Porque também o anticristo ele vai ter poder, porque Satanás vai dar poder para ele para isso, para que o anticristo reine com poder, com falsos milagres, falsos prodígios, falsas maravilhas, para que o povo acredite naquilo que o anticristo está propondo para o povo, e o povo acredita, e aí acha que é verdade, mas não é, ali é o anticristo. Então, irmãos, para que não se prolongue muito, eu quero dizer aos irmãos o que Deus falou comigo na madrugada. Eu só falei para os irmãos entender mais ou menos como é o reino espiritual da maldade. Então, irmãos, a nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Mas pelos principados e potestades das trevas, que é os demônios. Então, eu estava orando e a minha oração com Deus foi essa. Eu disse: Deus, aquela situação de Lázaro, Senhor, eu não posso desejar mal para ele. Eu não posso querer que ele morra. Porque Deus, isso que está acontecendo na vida dele são demônios, espíritos malignos que influenciam ele a praticar a maldade. E eu falei: Deus, mas Senhor, já que eu não posso desejar nenhum mal para a vida dele, porque também sirvo ao Senhor, e a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos, eu não posso desejar mal para ele. E eu disse para Deus isso. Eu disse: Deus, eu vou entregar Lázaro nas tuas mãos, porque só o Senhor sabe o que vai fazer. Então, Deus, faz como bem te parecer, Senhor, na vida de Lázaro. E aí, meus irmãos, o Senhor me respondeu. Aí estava orando, quando eu me deitei, Deus, Ele me revelou. E Deus me mostrava, irmãos, uma cobra muito grande, em cima do pé de árvore, mas era uma cobra diferente, uma cobra como se não existisse no reino animal, no meio dos répteis. Então era uma cobra diferente. E quando ela estava em cima da árvore, aquela cobra, ela tinha uma cor lilás, porque ela era diferente, não existia outra cobra como ela. E quando eu olhava para cima, eu olhava e via, e tinha outras pessoas comigo. E disse: olha para lá, olha onde tem uma cobra. E na hora que o rapaz que estava comigo, que olhava aquela cobra, e ela se mexia, e no meio dela tinha algo, porque ela tinha comido algo. E no meio da cobra tinha algo, e ela estava enrolada a cobra estava enrolada nesse algo, e parecia como se ela tivesse engolido uma pessoa. E aí ela estava toda inchada, e ao mesmo tempo policiais estavam atrás dessa cobra. E quando eu olhava, eu dizia: o que era isso? O que é isso? Aparecia um policial do meu lado direito, e eu perguntava para ele: que cobra é essa? E ele respondia para mim: é uma anaconda. E era uma cobra, sabe, com uma circunferência muito grossa, na linguagem popular, muito grande, sabe, irmãos, e tinha algo dentro dela. E quando Deus me mostrava isso, ao mesmo tempo também, irmãos, eu via vários tiros nesta cobra. E tinha vários tiros, mas era muito tiro, irmãos, muito tiro. E ela estava em cima da árvore, porque os policiais tinham atirado nessa cobra. E eram muitos tiros que ela tomava. E ela protegia algo no meio dela. E quando ela protegia esse algo, depois dos tiros que ela tinha tomado, ela começava a se retorcer, como se estivesse sentindo alguma dor, sabe? A dor da morte. E começava a se retorcer. E aí ela começava a cair, a querer cair do pé de árvore. E aí eu assustei, eu disse: meu Deus, o que foi isso? E Deus, irmão, me revelou em sonho a situação de Lázaro. E o que significa, irmãos, esse sonho?
significa que Lázaro, ele está envolto da cobra. Quem é a cobra? Quem é a serpente que enganou Eva? A cobra, a serpente, é Satanás, né? O grande dragão. Então, Lázaro está no meio dela. Ele está enrolado nesta cobra, nesta serpente. Ele está enrolado nela, porque ela tinha engolido ele. Só que os tiros que esta cobra tinha tomado é um tiro de morte, porque foram vários tiros. Então, isso significa, pelo sonho que Deus me mostrou, isso significa que Deus falou comigo através do sonho, me revelando e dizendo para mim no sonho que para Lázaro já não tem mais jeito. Deus deu várias oportunidades para ele se arrepender, ele não se arrependeu. Já estamos aí no 13º dia. Mas se você parar para pensar, é uma situação complicada. Mas quando Deus me mostrou, me revelou isso, ainda estava no 8º ao 9º dia de busca atrás de Lázaro. Então, quando o Senhor me mostrou isso, eu disse: Jesus, o Senhor deu várias oportunidades para ele, ele não se arrependeu, e ele está envolto da cobra. E quando os policiais viram, porque ele estava escondido, porque Satanás está escondendo ele. Então eu quero dizer para os irmãos que o sonho, a revelação de Deus, Deus está dizendo para vocês que a cobra está escondendo ele. É por isso que ele estava dentro da cobra. É por isso que os policiais não conseguem encontrar ele. Entendeu? Ele está escondido. Satanás está escondendo ele com o seu poder. Entendeu? Por enquanto Deus está permitindo sim isso acontecer e os policiais não encontrar ele. Mas eu quero dizer para os irmãos que pelo sonho que Deus me revelou, pela a oportunidade que ele já não mais tem. Porque quando o diabo está protegendo ele, né, que é a cobra, os policiais passam e não vê. Mas chegou um certo momento que os policiais disse: olha, é a anaconda. Então quer dizer o quê? Que vai chegar a hora que Satanás já não vai mais esconder ele. Ele vai aparecer e ele vai tomar vários tiros. Porque o que Deus me mostrava é que aquela cobra tomava vários tiros e ao mesmo tempo ela morria junto com algo que estava envolto dela. Então morria as duas coisas. Porque esse algo que estava envolto dentro da cobra, era Lázaro escondido. Porque Satanás estava escondendo ele. Então eu quero dizer para os irmãos que esse foi o sonho que Deus me revelou. Que os irmãos entendam o lado espiritual, né? Entendam que o que acontece no mundo espiritual é real, entendeu? É palpável, a gente sente sim. E eu quero dizer para os irmãos que Deus, Ele é quem está no controle de tudo. E nós temos que entender que o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de arrependimento. Mas quando a pessoa ela não quer se arrepender, infelizmente o que resta é a morte, né? A morte sem salvação. Então, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos, né? Agradeço aí pela oportunidade de estar falando para os irmãos o que Deus me mostrou, né? Que Deus continue abençoando cada um de vocês, principalmente o canal, o irmão do canal, Walter Júnior. Que Deus continue abençoando você, meu irmão, né? Que Deus abençoe a todos. E eu quero dizer para vocês que orem, continue orando para que Deus revele o oculto escondido para vocês, para os irmãos ficar sabendo o que está acontecendo, né, na terra, porque estamos nos últimos dias, os dias são maus. E eu quero dizer para os irmãos, fiquem alerta, cuidado, vigiem, orem, jejuem, leia a Bíblia, busquem a Deus, porque Deus é quem cuida dos seus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.